que é o judaísmo messiânico, né? Às vezes a gente até fica um pouco surpreso, né, quando nós conversamos com as pessoas que estão dentro do cristianismo, pela ausência de conhecimento do judaísmo messiânico. Porque, teoricamente, se nós pararmos para analisar, o judaísmo messiânico, se eu posso usar esse termo, ele é o antecessor do cristianismo. Por quê? O que seria um judeu messiânico? Um judeu messiânico é alguém que nasceu judeu, dentro do contexto judaico, e que tem a esperança em Mashiach, né? Um Messias, um ungido que foi prometido nas Escrituras Sagradas. E que para o judeu messiânico, esse Mashiach veio há 2000 anos atrás, e o seu nome hebraico é Yeshua, que depois nas traduções e interpolações que foram feitas nos idiomas, ficou conhecido em língua latina como Jesus, mas o seu nome hebraico é Yeshua. Então, judaísmo messiânico é, no entendimento que nós temos, a religião que Yeshua e os seus discípulos praticavam, ou seja, eles eram judeus de nascimento, etnia, e messiânicos porque eles acreditavam no Messias e, no caso, o Messias Yeshua, que veio ali naquele contexto histórico. Messiânico para o judeu, isso soa de forma redundante. Por quê? Todo judeu é messiânico. Então, aqui a gente já dá um spoiler da primeira diferença do judaísmo messiânico para o judaísmo não messiânico, que seria o ortodoxo e as outras vertentes. Messiânico, todos nós somos. A questão é que os que não são messiânicos ainda aguardam a vinda de Mashiach. E nós acreditamos que Mashiach já veio, né, cumpriu diversas profecias e num tempo determinado retornará. Tá? Então, essa seria a primeira diferença entre o judeu messiânico e o judeu ortodoxo. Mas aqui... Vou fazer uma pergunta, se o Rabino me permite, em relação ao Cristo mesmo, porque eu acho que começar falando da cristologia, que para nós cristãos, e acredito que para vocês também, judeus messiânicos, é uma doutrina, eu gostaria de saber, em relação a Jesus, a figura de Jesus. Provavelmente vamos divergir em questão de trindade. Sim, sim. Mas eu queria saber em relação a Cristo. Se a gente isolasse a trindade e pegasse só o Filho, só Jesus. Vocês encaram Jesus como um ser divino, um ser humano, ou a teologia chama de natureza hipostática, que ele é ao mesmo tempo humano, ao mesmo tempo divino. Eu queria entender como que vocês que creem em Jesus como nós... entendem a divindade ou a humanidade de Cristo? Quando a gente vai falar o termo Cristo, que seria o termo grego, que quer dizer ungido, que para nós é Mashiach, quer dizer unção, né? Mashiach. Vale reforçar que o termo Mashiach ele não foi usado somente para Yeshua, né? Então esse termo Mashiach ele é usado para diversos personagens da Escritura Sagrada. Por exemplo, quando Aharon, o irmão de Moshe, ele é ungido como Kohen Gadol, como sacerdote, então ele é o Kohen Mashiach, né? O sacerdote ungido. Então o termo Mashiach, que é traduzido como Cristo, tem esse sentido, né? Alguém que recebeu uma unção. Dentro do judaísmo messiânico, eu não posso falar por todas as vertentes do judaísmo, porque o judaísmo messiânico ele tem linhas de interpretação. Então você vai ter, por exemplo, o judaísmo nazareno, que tem uma forma de compreender, você tem o judaísmo messiânico, que tem uma outra forma de compreender, e outras vertentes também, mas de forma bem resumida. Nós acreditamos em Yeshua como está relatado na Torá, nos profetas e também na Brit Hadashah. Em um dado momento, essa pergunta que o Bruno me fez, o próprio Yeshua fez para os seus talmidim, para os seus discípulos. Ele perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E aí, Shimon Kefa, Pedro, disse assim: uns dizem que, na verdade, os seus talmidim, né, disseram, uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é um dos profetas que ressuscitou dentre os mortos. E ele disse: e vocês? O que vocês dizem a meu respeito? E aí Shimon Kefa disse assim: tu és Mashiach, Bnei Elohim. Tu és o ungido filho de Deus. Então, a forma com a qual Shimon Kefa disse que
ele era, foi a qual Yeshua confirmou. Ele falou isso, quem te revelou não foi a carne, não foi o sangue, mas foi o Ruach HaKodesh, foi o Espírito do Santo que te revelou. Então, o que Kefa disse? Tu és Mashiach, o ungido, o filho, Binah Elohim, o filho do Deus vivo. E é essa forma que nós cremos, e eu acredito que a maior parte das pessoas do judaísmo messiânico, a maior parte das lideranças do judaísmo messiânico, vão acreditar dessa mesma forma. A questão da divindade, é que quando a gente vai para esses termos, né, divindade, aí a gente vai para os textos bíblicos para tentar entender o que tudo isso significa. Mas no judaísmo messiânico ele é Mashiach, o filho do Deus vivo. Então, ele é o ungido filho do Deus vivo. Então, ele é humano. Ele é humano porque ele nasceu como humano, né? Ele encarnou, vamos dizer assim, né? E aí, aqui vale ressaltar que eu estou dizendo ele encarnou, né? Para não ter um rei aí antes e não gerar nenhuma confusão. Então, se ele encarnou, ele é humano. Ele assumiu a humanidade, né? Então, aqui, enquanto esteve, ele viveu como homem, né? Teve as mesmas tentações que qualquer homem tem, porém, com uma diferença, que é o que diferencia Yeshua de qualquer outro homem que nasceu, porém, em tudo sendo tentado, porém sem pecado. Né? Então, sem nenhum pecado. Mas homem, veio como homem, né? Quando ele ressuscita, uma das coisas que ele fala no momento da ressurreição, ele diz que aparece uma mulher, né? Está conversando com ele não me detenha, né? Porque eu ainda não fui para o meu Deus, para o seu Deus, para o meu Pai, para o vosso Pai. E ali, então, a gente acredita que ele vai receber domínio, honra, poder, né? Que voa de glória, mas, sim, como homem. Entendi. Uma pequena... Aí a gente começa a existir uma pequena divergência em relação à interpretação... A questão da trindade, né? Que acho que, se eu posso salvo engano aqui, eu acho que pouquíssimas denominações dentro do cristianismo não são trinitarianas, né? Acho que a maior parte é de linha trinitariana. Mas tem um movimento unicista, que talvez pareça um pouco mais com a sua linha de interpretação de quem é... Que interpreta como manifestações da divindade, né? Existem algumas vertentes, né, dentro do unicismo, mas acreditam que Jesus não foi divino, ele foi ungido de Deus, mas não nesse caráter trinitário. E aí vão existir arianismo, vai ter o modalismo, que são considerados já na história heresias de que, por exemplo, o modalismo acredita que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são o mesmo em momentos diferentes. Então, Jesus era divino, mas ele era o Pai no Antigo Testamento, ele era, em tese, o Filho no Novo, e ele é o Espírito Santo na era da Igreja, que é chamado de modalismo, que para nós cristãos é considerado também uma heresia. Acredito que não é o que vocês pensam, que são pessoas diferentes mesmo, né? O Deus Pai é uma pessoa, e Jesus Cristo, enquanto Filho, né? Mas no caso de vocês, Filho, é outra pessoa, e que hoje Jesus está assunto aos céus, né? Ele foi glorificado, ele foi exaltado, e eles estão juntos no céu. É isso a ideia? Eu responderia fazendo uma outra pergunta. Eu queria entender melhor a questão da trindade. Como que... Porque assim, nós temos uma base dentro do judaísmo que é a questão do monoteísmo. Sim. O alicerce da fé judaica, inclusive da fé de Yeshua, é o monoteísmo. Né? Sim. E no monoteísmo parte da primícia de que só existe um único Deus, né? E o texto base para o monoteísmo é Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 4, que está escrito Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ouve Israel, Adonai é o nosso Deus, Adonai é um. Então essa é a base da fé judaica. Quando a gente vai para a questão da trindade, eu queria entender como que o cristianismo, né, e no caso, se o pastor Bruno puder me auxiliar a entender, como que o cristianismo explica a trindade sem ferir esse princípio do monoteísmo bíblico? Então, a gente precisa construir um pensamento para chegar numa resposta que seja... É óbvio que a minha ideia não é te convencer, não é isso, mas pelo menos que seja uma resposta que seja... Fala, não, realmente, existe uma lógica nisso. A lógica talvez não seja
é a melhor palavra. Mas o que acontece? Existe de fato esse pensamento de um Deus que seja único. Que foi monoteísta. Se revelou assim, né? O que eu entendo assim, só fazendo claro. um adendo, ele poderia ter se revelado de uma outra forma, né? Poderia, de uma forma se ele plural, quisesse. se ele quisesse. Poderia. Mas ele enfatizou muito fortemente para o povo de Israel, né? Convocando o povo de Israel para ser testemunha dele de que ele é único, né? Sim. De que ele é um. E aí é isso que eu queria entender, como que o cristianismo explica essa questão da trindade, três, não sei se pessoas ou deuses, não sei qual seria a melhor forma de expressar, e não ferindo esse princípio do monoteísmo judaico, que é a base, da Escritura Sagrada, né? Na verdade, a Bíblia ela é baseada, na verdade, o povo judeu é o precursor do monoteísmo de fato. Os outros povos ao redor, todos eles eram politeístas e tal. Mas como que a cristandade, e aí eu também não posso falar por todos os cristãos, vou falar por mim talvez, o pensamento monoteísta foi sendo construído. Nós cremos que a revelação ela é progressiva. Então, à medida que nós vamos nos aproximando de Cristo, Deus vai revelando uma porção maior da verdade, e o ápice da revelação é Cristo. Jesus, o Mashiach, seja qual for o nome. Então ele foi sendo construído. E aí nós temos textos, a partir do Novo Testamento, que dão a entender que Jesus tem a mesma divindade do Pai, ao passo que o Espírito Santo também. Então a gente precisa, como que nós vamos conciliar uma revelação de mais de 1000 anos dizendo que só temos um Deus, e agora você vê, por exemplo, João 14, quando Filipe pergunta, Senhor, mostra-nos o Pai, e basta. Se o Senhor só mostrar o Pai, Jesus, está tudo certo, aqui a gente segue daqui para frente. E a resposta de Jesus é exatamente essa. Como você me diz, mostras o Pai? Eu estou com vocês há tanto tempo e vocês não me reconhecem, quem vem a mim vem o Pai. Então a gente começa a construir uma linha. Peraí, aqui só existe, aqui diz que só tem um Deus, eu sei que o céu não está vazio, mas existe alguém dizendo que também é, e também tem, por exemplo, quando Ananias e Safira pecam, e aí Pedro diz, olha, vocês não mentiram a homens, mentiram a Deus, e a mentira foi ao Espírito Santo. Então a gente precisa concentrar, a gente precisa trabalhar essa ideia e que elas sejam harmônicas. Aí nós vamos para o que Paulo, na revelação progressiva, explica a respeito disso, que é um termo grego, que é chamado de kenosis, que é o Deus, sendo Pai, ele se esvazia da sua glória, se faz servo, habita entre nós, vive conosco, é sujeito à humanidade, mas, todavia, não pecou. Nós cremos na impossibilidade do pecado de Cristo. Mas os céus, nessa quinose, no caso? Na quenose, o céu não ficou vazio. Tanto é que no batismo de Jesus aparece a Trindade, ela aparece naquele recorte da história. O Pai fala, Jesus está no batismo e o Espírito Santo em forma corpórea. Porque a Trindade são 3 pessoas, mas essas 3 pessoas não são 3 deuses, elas são apenas um Deus. Por quê? Elas são pessoas diferentes com papéis redentivos diferentes. Então, o Pai dá ordem, o Filho executa e o Espírito Santo mantém. Né? O Pai diz, haja. Aí a Bíblia vai dizer que por Cristo, até João 1, sem Ele, nada do que foi feito se fez. E hoje o Espírito Santo ele é incumbido de manter a ordem das coisas. Então eles não se separam, eles são 3 em 1, eles são pessoas diferentes e eles têm papéis diferentes, mas eles são apenas um Deus. Há uma analogia, para eu encerrar aqui a minha fala, não quero monopolizar, a gente sempre usa uma analogia, não é muito boa, nenhuma analogia da Trindade vai ser legal. Talvez para ser didática, né? Talvez ela seja didática, mas ela não é boa. Por exemplo, a água, ela está no estado líquido. Se você congela, é a mesma água, só que em estado gasoso. Se você esquenta, é a mesma água em estado líquido, estado sólido, estado gasoso. Como eu disse, a analogia não é muito boa, mas ela não muda a água que ela é quando ela é congelada ou quando ela vira um gás, por exemplo. É a mesma água. Então, se você voltar para o estado gasoso, é a água. Se você voltar para o estado líquido, é a água. O estado sólido é a água.
E aí tem uma frase do Hendrickson, para eu encerrar aqui, que ele diz o seguinte: Trindade, tente explicá-la e perderá a cabeça. Tente negá-la e perderá a alma. Então, assim, é uma doutrina difícil, mas ela é uma doutrina que ela é muito bem fundamentada, principalmente no Novo Testamento. E aí depois, numa próxima oportunidade, eu queria conversar contigo sobre o Novo Testamento. Uhum. Como que vocês entendem. Então aí era uma dúvida minha também, o Sérgio, já pegando o gancho, como que vocês enxergam a questão da figura do Espírito Santo. Uhum. E aí nessa linha, você tem a Torá como base, mas crê também no Novo Testamento. A revelação, nós acreditamos que a Torá, para uma introdução, ela foi dada para a humanidade desde os primórdios, ou seja, quando Adão primeiro foi criado, a Torá, ela foi dada a Adão de forma oral. Essa Torá, ela é passada de geração em geração, e aí o povo de Israel, né, quando desce para o Egito com Jacó Avino, fica escravizado e muitos preceitos são tirados, e aí quando o povo é resgatado, eles vão para o Sinai, para o Monte Sinai, e a Torá, ela é outorgada e ali é feito os pactos, né? A aliança sinática ali com o povo de Israel. Após a Torá, foi dado então para o povo de Israel as revelações que são os Nevim, os profetas, né? Então você tem toda a classe de profetas e as revelações que foram dadas, e muitas dessas revelações a respeito de Mashiach, por exemplo, estão nos profetas. Isaías, Jeremias, todos, Salmo, todos, né? Salmos, profeta, mas entra também, que são os escritos, né? Então, isso que é conhecido como Antigo Testamento, para nós é chamado de Tanar, né? Que é Torá, Ketuvim e Nevim, né? Então, são a Torá, os escritos e os profetas. Quando Yeshua veio aqui, isso era a Bíblia. Tá? Sim. Então, com base nisso, eu tinha que acreditar no Mashiach. E com base nisso, eu tinha que entender o Mashiach. E com base nisso, eu tinha que compreender a divindade e servir a Deus. Então, essa era a base quando Yeshua esteve aqui, e essa foi a base utilizada para que Mashiach fosse levado para as pessoas e recebessem ele como o ungido de Deus. Depois você vai ter os escritos nazarenos, nós chamamos, né, a Bessorá, que é traduzido como Evangelho, que são relatos de pessoas que conviveram com Yeshua e vão relatar os acontecimentos. Para nós, o Evangelho base, matriz, é o Evangelho de Matai e Mateus. E do Evangelho de Mateus, você tem os demais evangelhos, depois você tem Masech Elihim, que é Atos dos Apóstolos, e aí você tem Shaul, Rachalia, o apóstolo Paulo, que vai escrever muitas cartas, né? Ele, Kefa e Yohanan ali são os maiores escritores de cartas de doutrinação e recomendações. E aí, então, depois isso vai ser formulado em um compêndio, e isso vai ser chamado de Bíblia, que é o que a gente usa hoje, né? Que seria a Bíblia Sagrada. Mas o alicerce da Bíblia, que é o Taná, o Antigo Testamento, para nós é o mesmo, para o protestantismo é a mesma base, o mesmo alicerce, e a Brit Hadashah para a gente tem também o mesmo valor. O que muda é a forma com a qual é interpretado a Brit Hadashah, né? O chamado Novo Testamento, que nós interpretamos usando sempre como alicerce a Torá e os profetas, e não descontextualizando, ou seja, interpretando aquilo de forma isolada. Então é mais ou menos assim, a Bíblia é a mesma, mas se houver algum texto no Novo Testamento que contradiga qualquer coisa que está no Antigo Testamento, eu tenho que fazer uma análise mais profunda daquele texto, porque a Escritura Sagrada não pode se contradizer, né? Então, é assim que a gente crê na Escritura Sagrada, mas sempre procurando fazer com que ela se harmonize por completo. Entre os testamentos, vamos dizer assim, didaticamente? No caso, a Torá, ela é o alicerce. É o alicerce. Ela é a base. O cristianismo ele pensa o inverso. O Novo Testamento, na verdade, assim, para nós, não tô, pelo amor de Deus, não tô... Sim, não, fica tranquilo. Eu só tô dizendo assim, para nós cristãos, o Novo Testamento, ele é a luz que faltou no Antigo. Então, vocês é exatamente o inverso. O Antigo é a base, aí vem o Novo, e essa base, o Novo é construído em cima dessa base. Para nós é exatamente o inverso, porque como nós cremos que a revelação é progressiva, a gente acredita, por exemplo, como existem textos do Novo Testamento
de que tudo apontava para Cristo. À medida que, por exemplo, eu sei que existem os nomes hebraicos, eu não sei, mas, por exemplo, Jesus, ele tem os 3 ofícios. Ele é sacerdote, ele é rei e ele é profeta. Então, todos os sacerdotes, reis e profetas, didaticamente, apontavam para aquele que seria o rei perfeito, o rei justo, o sacerdote que não precisa fazer sacrifício anual, como é o sacerdote judaico, e para o profeta, que ele é de fato a boca de Deus, porque para vocês o profeta ele era o oráculo. Sim. Deus falava por ele. Então nós cremos, pela revelação do Novo Testamento, que Jesus é o ápice do profetismo, é o ápice do rei, da monarquia, e ele é o ápice daquilo que nós chamamos do sacerdócio. E aí pensando nesse conceito de revelação progressiva, de que o Antigo Testamento ele foi meio como a luz, né? Começou escuro, ali foi esclarecendo a figura de Cristo e apontou para ele, né? E Jesus, como a gente entende, Jesus é o ápice da revelação. Então, no nosso entendimento, Moisés, Moisés é o grande escritor, que a Torá foi escrita por Moisés, né? Pelo menos a tradição. Sim. Ele é o ápice sei lá, talvez das leis judaicas. Estão todas em Moisés. Para nós, o ápice do cristianismo é Cristo. É o que nós chamamos as letrinhas vermelhas. É o que Jesus falou, é o ápice do que Deus queria comunicar à humanidade. Então, nós cremos, como vocês, que não há contradição do Antigo, não há contradição do Novo, mas nós cremos, por exemplo, que está muito mais claro quem Deus é e quem o Mashiach é no Novo do que no Antigo, e à medida que eu acho que vocês creem no inverso. Na verdade, há uma harmonia, né? Essa questão da pessoa do Mashiach, eu sei que é um tema que é bem rico, né, para discussões. Mas que nem, por exemplo, você falou a respeito do conceito trinitariano e que são pessoas que têm o mesmo papel, que não são 3 deuses, é um único Deus com manifestações, com papéis distintos. Mas existe adoração entre essas pessoas da Trindade? Por exemplo, uma pessoa adora a outra? Não. Não existe hierarquia entre elas. Eu queria ler um texto, então, e eu queria entender como que o cristianismo explica para nós esse texto, né? O texto de Yohanan, João, capítulo 4. É a passagem lá da samaritana, né? Sim. Que está no poço de Jacob, conversando com Yeshua. Ela também aguardava Mashiach, porque os samaritanos são descendentes do povo de Israel, né? Das 10 tribos. E aí tem... ela faz uma pergunta, né? Vocês, judeus, falam que nós devemos adorar em Jerusalém. Nossos pais, os samaritanos, falam que é nesse monte aqui, que é o Monte Gerizim, que para os samaritanos é onde deveria ser construído o Beit Hamikdash. E aí Yeshua vai dar uma resposta, e essa resposta chama muito a minha atenção, e eu queria ver como que o cristianismo explica para a gente, porque ele diz assim no verso 21, disse-lhe Yeshua, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Então aqui ele já está dizendo assim, que vai vir a hora que vocês vão adorar quem? O Pai. Aí no verso 22, ele vai dizer assim, vocês adoram o que não sabem. Nós, e ele não está dizendo eu, ele está dizendo nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. Então ele está dizendo assim, que os judeus adoram o que sabem. E ele se inclui nessa adoração. Sim. Ou seja, então ele está dizendo, nós adoramos o que sabemos porque a salvação vem dos judeus. E aí ele vai dizer, né? Mas a hora vem, agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai. Aqui, se ele tivesse num pé de igualdade e fosse uma pessoa da Trindade, ele diria o quê? E os verdadeiros adoradores nos adorarão. Mas você fala em questão de se existe uma hierarquia? Porque eu vejo uma hierarquia. E ele diz aqui, por exemplo, verso 24, Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. E ele diz assim, a mulher disse, eu sei que quando o Mashiach, que se chama o Cristo, vier, ele nos ensinará todas as coisas. Então, o que ela está esperando? Mashiach. E ele vai dizer assim, Yeshua disse-lhe, sou eu que falo contigo. Então, quando a gente vai olhar para a Escritura Sagrada, no meu caso, esses textos falam muito fortemente para a gente de que se eu perder o alicerce da Torá,
né, e dos profetas, quando eu chego para o Novo Testamento, eu não vou entender o que está sendo dito ou o que está sendo explicado, que eu acho que é a grande confusão que acaba acontecendo, na nossa opinião, tá? Claro. Dentro do cristianismo, de tentar explicar, dando uma ênfase maior para o Novo Testamento, não tendo o alicerce da Torá e dos profetas, né? Que é o que eu acho que acaba trazendo uma certa dificuldade. E aí uma das perguntas que eu acredito que as pessoas façam é: por que os judeus não aceitam Jesus como Mashiach se ele é o Mashiach do povo judeu? Eu já dou a resposta. Por causa desses conceitos cristãos que impossibilitam o judeu de reconhecer Jesus como Mashiach. Então, hoje eu acredito que o judaísmo messiânico ele tem um papel fundamental nesse tempo final de trazer a verdadeira identidade de Yeshua como Mashiach, prometido para o povo de Israel, mas dentro do seu devido papel. Porque quando você chega para um judeu, imagina que eu não reconheça Yeshua como Mashiach. Bezerat Hashem, com a ajuda de Deus, eu tive a oportunidade de enxergar Yeshua como Mashiach, e creio que ele é o Mashiach prometido ao povo de Israel. Aguardo o retorno dele para um reino glorioso. Mas existem pessoas do nosso povo que não reconhecem. Imagina que eu não reconhecesse, se eu estivesse aqui. E eu, desde que aprendi a falar, eu faço a oração do Shema Israel à noite e pela manhã. Ouve Israel, Hashem é nosso Deus, Hashem é um. E aí você tenta me convencer de que Mashiach veio. E aí eu pergunto, mas quem é? Aí você diz, é Jesus. Mas quem é Jesus? Aí você diz, ele é Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Aí eu falo, não, mas peraí, eu fui ensinado desde pequeno na Sagrada Escritura, que para mim ainda eu não tenho Brit Hadashah, se eu sou um não messiânico, que ele é um. Então, olha quanta coisa a gente tem de dificuldade, né, para trazer... Para poder explicar para um judeu que Yeshua é o Mashiach dentro desse contexto. É muito difícil. Por isso que nós seguimos a linha, né, de enxergar Yeshua como Mashiach, porque isso nenhum judeu vai discordar, filho de Deus, nenhum judeu vai discordar, porque foi feita essa promessa para Davi Hamelech, né, que vai ser alguém da sua descendência, que eu vou ser para ele como pai e ele vai ser para mim como filho. O judeu não tem problema nisso. O problema para o judeu é quando a gente entra nessa questão da Trindade, né? Porque aí é uma coisa que é difícil para o judeu entender. E aí tanto para o ortodoxo quanto para o messiânico ou qualquer outra linha. É um problema geral. Para o ortodoxo é difícil de aceitar. Então eles vão rejeitar que Yeshua seja Mashiach, né? Para o judeu messiânico, ele não consegue entender a questão da Trindade como sendo algo bíblico. Né? O judeu messiânico não consegue entender. Mas no povo de Israel, grande parte do povo de Israel, mesmo não crendo que Yeshua é Mashiach, não discorda que ele existiu. Então, se você for lá em Israel e conversar com os judeus israelenses e falar, vocês acreditam que Jesus existiu, né? Em hebraico ele é chamado de Yeshu, tira o A do final, né? É uma forma pejorativa, inclusive. Para nós é Yeshua, mas no hebraico é Yeshu, que é uma forma pejorativa. E aí ele vai dizer, sim, nós acreditamos que ele foi um judeu. No Jesus histórico, perfeito. Mas não é fácil explicar a Trindade, mas eu queria responder a pergunta. Precisa de uma construção. A ideia da Trindade, ela é uma construção teológica, mas ela não é uma construção teológica pelo silêncio das Escrituras. Ela é uma construção... E também nem de forma isolada. Não, ela não é de forma isolada também. Porque... Respondendo, então, de fato, a questão, né? Como que a mulher diz que ele diz, não é aqui, é lá, não, mas vai vir o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós vamos sempre levar em consideração, primeiro, Jesus, e é o texto de Filipenses que provavelmente vocês creem, a Bíblia vai dizer que ele se esvaziou, ele se fez servo e ele não usurpou ser Deus. Então, em todo momento, que é o que a teologia chama de estado de humilhação, Jesus agiu como um homem. Só que esse estado de humilhação, ele voltou, ele mudou. Quando ele morreu e ressuscitou, ele voltou para o estado... Não é que ele voltou para o estado divino, então é difícil de explicar de fato, mas ele não deixou de ser divino, óbvio, mas ele voltou
para o lugar que ele fala, Deus, devolve-me a glória que eu tinha antes. Então, no estado de, que aí nós chamamos de exaltação, quando ele cumpre, porque nós cremos que Jesus veio para cumprir um propósito. Ele cumpriu o propósito, lá no Getsemane, ele diz, Senhor, a carne é fraca, mas o espírito está preparado e tal. Mas ele está falando com alguém, ele está orando a alguém. Sempre. Ele não fala sozinho. Mas você entende que pra gente é muito difícil de entender não, isso? Eu entendo mesmo. A dúvida não é só de um judeu messiânico, de um cristão neófito também é dificultoso. Só que nós temos que alinhar textos que dizem, por exemplo, João 1, no princípio era o verbo era Deus. Existem muitos textos... O Espírito Santo habita em nós, e se você sente o mover do Espírito Santo? A nossa sinagoga, ela é uma sinagoga que acredita na manifestação do Ruach HaKodesh, acredita na manifestação com falar de língua estranha, língua desconhecida, acredita nos sinais, prodígios e maravilhas, porque isso é uma manifestação judaica. As primeiras pessoas a serem batizadas com o Espírito Santo eram o quê? De Atos 2, né? Judeus. Ô Rabinho, antes de você entrar, posso tirar mais uma dúvida? Se a gente puder esclarecer, que é uma pergunta surpresa também. Eu também fiquei. Mas o Pentecostes começou aonde? Não, o Pentecostes de fato é uma festa judaica, a gente sabe disso. Quem estava lá? Kefa, judeu, João, judeu, todos os discípulos, judeus. As 120 pessoas que estavam cumprindo uma festa judaica, que é Shavuot, que inclusive vai acontecer agora na quarta-feira que vem. É a festa de Shavuot, né, na data do calendário hebraico. Então, é uma manifestação para o povo judeu. E quando Kefa, Pedro, ele vai ser usado pelo Ruach para falar o que está acontecendo, porque os judeus ficaram assim, o que é isso? O que está acontecendo? Uns ficaram maravilhados, outros olharam e falaram, poxa, eles, essa hora da manhã já tomaram vinho. E aí, o que Pedro vai falar? Ele vai citar Joel. E ele vai citar Joel. Exato. E Joel vai dizer que o Ruach HaKodesh, que o Espírito Santo ia ser derramado sobre toda a carne. Que os vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, visões. Então, todo aquele que invocar o nome de Hashem será salvo. Então, nós acreditamos sim na manifestação do Espírito Santo, né? Que é como eu estou falando na linguagem que todo mundo entende, para nós é Ruach HaKodesh, que é Espírito do Santo, né? Tem um artigo, Ra, que é o do. Nós acreditamos na manifestação de falar em línguas, dons, prodígios, maravilhas. Essa manifestação, ela é uma verdade da Escritura Sagrada. E outra coisa que eu vou falar, que às vezes as pessoas se assustam. Se você for para Israel, você vai ver judeus ortodoxos lá, por exemplo, no Muro das Lamentações, tão embriagados da presença de Deus em oração, em tefilote, em busca, que vocês vão ver eles com as mesmas manifestações que vocês veem, por exemplo, pessoas que estão tomadas pelo Ruach HaKodesh, falando em línguas e tendo ali uma comunhão com Deus. Mas é semelhante à manifestação.